Hoje, o cinema é uma das maiores formas de arte do planeta. Ele emociona, inspira e faz a gente viajar sem sair do lugar. Mas você já se perguntou quando nasceu o cinema? Quem foi o primeiro a transformar imagens em movimento e contar histórias através delas? Antes dos efeitos especiais, das telas gigantes e do som, existia apenas um sonho: fazer a imagem se mover. Essa é a história de como o cinema nasceu e de como uma simples curiosidade científica se transformou na indústria da imaginação. As primeiras experiências, muito antes da câmera de vídeo existir, o ser humano já tentava dar vida às imagens. No século XIX, surgiram brinquedos ópticos que criavam a ilusão de movimento. O zoótropo, o fenacistoscópio e o pracinoscópio eram instrumentos que giravam imagens desenhadas rapidamente, fazendo o cérebro acreditar que elas estavam se movendo. Mas foi em 1878 que um fotógrafo chamado Edward Muybridge deu um passo histórico. Ele usou uma sequência de 12 câmeras para fotografar um cavalo em movimento e provou que, durante a corrida, os 4 cascos do animal realmente saíam do chão. Essas fotos, colocadas em sequência, deram origem à primeira imagem em movimento da história. O cinema estava prestes a nascer. Thomas Edison e o kinetoscópio nos anos seguintes. O inventor americano Thomas Edison entrou na história. Com a ajuda de seu assistente William Dickson, ele criou o kinetoscópio em 1891, um aparelho que permitia assistir a pequenos filmes individuais através de uma lente. As pessoas pagavam para ver imagens em movimento dentro de uma caixa de madeira. Era algo totalmente novo, o embrião da experiência cinematográfica. Mas ainda faltava algo: projetar essas imagens para um público inteiro ver ao mesmo tempo. E essa revolução não viria dos Estados Unidos, mas da França. Os irmãos Lumière e o nascimento oficial, no final de 1895, 2 irmãos franceses mudaram tudo. Auguste e Louis Lumière. Eles criaram o cinematógrafo, um aparelho que filmava, revelava e projetava imagens em movimento. No dia 28 de dezembro de 1895, no Grande Café, em Paris, aconteceu a primeira exibição pública da história do cinema. As pessoas ficaram em choque. Assistiram a pequenos filmes mostrando o cotidiano, como a saída dos operários da fábrica Lumière e a chegada de um trem à estação. A lenda diz que, ao ver o trem vindo em direção à câmera, o público entrou em pânico, achando que o veículo ia sair da tela. Naquele momento, nascia oficialmente o cinema, do documentário à ficção. Os irmãos Lumière achavam que o cinema seria apenas uma curiosidade passageira, mas outro francês, Georges Méliès, enxergou algo muito maior. Méliès era mágico e ilusionista menos, e foi o primeiro a usar o cinema para contar histórias fantásticas. Ele criou truques, cortes e efeitos especiais que encantaram o público. Seu filme mais famoso, Viagem à Lua 1902, é considerado o primeiro filme de ficção científica da história. Graças a Méliès, o cinema deixou de ser apenas um registro da realidade e passou a ser uma fábrica de sonhos. A era de ouro do cinema, no início do século XX, o cinema se espalhou pelo mundo. Os filmes ficaram mais longos. O som foi adicionado em 1927, com o cantor de jazz, e Hollywood se tornou o coração da sétima arte. Estúdios como Warner Bros., Paramount e MGM dominaram a indústria, criando astros, diretores e histórias que marcaram gerações. Com o tempo, vieram o cinema colorido, os efeitos digitais e agora o streaming, que leva
o cinema para dentro de casa. Mas, no fundo, a essência continua a mesma: contar histórias através da luz e da emoção. O futuro do cinema. Hoje, o cinema vive uma nova revolução. Produções em 3D, inteligência artificial, filmes feitos por criadores independentes. O cinema se adapta e renasce com cada tecnologia, mas por trás de cada tela ainda existe o mesmo desejo: fazer o público sentir algo real em um mundo de ficção. O cinema nasceu da curiosidade, evoluiu com a arte e sobreviveu ao tempo. E continua sendo, talvez, menos a maior invenção emocional da humanidade. E agora que você sabe quando nasceu o cinema, me conta nos comentários: qual é o filme que mais marcou a sua vida? Se gostou da história, deixe o like, inscreva-se no canal Quando Nasceu e ative o sininho, porque amanhã tem mais um episódio sobre a origem das maiores invenções da humanidade.